A nossa transmissão para a glória de Deus. Aplauda mais forte. Jesus é maravilhoso. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em Bauru, na nossa sede, e estou na Cussi Júnior 325, e para quem nos assiste ao vivo, este é o Santo Jejum da Vitória, que acontece todos os domingos às 8 horas da manhã. E você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, são meus convidados especiais. Vamos para a palavra, Isaías capítulo 55, versículo 6. Isso aqui é importantíssimo, gente. Ninguém pode, nunca, jamais, se esquecer desta palavra e deste versículo. É claro que a gente não pode pegar um único versículo, né, e analisá-lo de forma isolada, porque a Bíblia, ela é um conjunto de verdades e verdades espirituais que tem que ser observada conjuntamente, não é? Olha o que ele diz, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto o quê? Se pode achar. Invocai-o enquanto está. Gente, esta palavra revela a nós que tudo tem um limite. Ai, mas as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. É verdade, mas vai chegar um dia que nós não teremos mais manhãs. Para alguém esse dia um dia chega. Chega ou não chega? Ah, mas sabe por quê? Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade. Mas vai chegar uma hora que a porta, chamada porta da graça, vai fechar. Nós teremos o julgamento dos vivos e dos mortos, e quem não se arrependeu até esse dia, vai ficar de fora dessa graça. Ela é maravilhosa, ela é tremenda, ela é o melhor de Deus para a nossa vida, mas ela é limitada temporalmente. Você vê que nós tivemos o período dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, José. Até ali acabou aquele período. Depois veio escravidão por 430 anos. Depois foram para a terra de Canaã, por via de Moisés. Iniciou-se então o período da lei. Depois vieram os profetas, depois vieram os reis e chegamos no período da graça. Então você vê que tudo passa. Até as oportunidades de Deus para a nossa vida, elas passam. E se a gente não aproveitá-las hoje, talvez não poderemos aproveitá-las amanhã. Ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que significa o enquanto? É questão temporal. Vai chegar uma hora que não se acha mais. E mais, invocai-o enquanto está perto. Quando é que Deus está perto de nós? Quando a sua palavra se abre ao nosso entendimento. Ouviu uma pregação, ouviu uma revelação da palavra, até uma canção. O coração ardeu, o coração bateu forte, entra por aquela palavra, por aquela porta que se abriu e busca o Senhor, porque Ele está perto de você. Agora, é claro, tem palavras que são específicas e elas vêm de tempo em tempo. Palavra de prosperidade, palavra de cura, palavra de sucesso, palavra de libertação, palavra de vitória, tudo isso é maravilhoso. Mas geralmente a palavra que mais nós ouvimos é a palavra do arrependimento. Por quê? Porque tudo na vida tem uma ordem de importância. Quais são as primeiras despesas que você paga na sua casa? Vamos lá, você pode dividir isso comigo? Luz, água, que mais? Aluguel, prestação, que mais? Gás, convênio médico, que mais? Internet, tá certinho. Você percebeu que naturalmente nós fomos falando das coisas mais importantes para as menos importantes? Ô pastor, mas o convênio tem que estar em primeiro, porque sem saúde ninguém vive. Se você estiver morando na rua, que convênio que vai salvar a tua vida? Se você não tiver luz para ter uma geladeira funcionando e alimentos para comer, não é convênio que vai te salvar. A internet é por último. Porque primeiro você tem que pagar a água. Como é que eu vou viver sem pagar a água, sem o serviço de água? Você vê que na nossa vida nós temos o nosso grau de importância. Quando você levanta, qual a primeira coisa que você faz? Dá bom dia para o vizinho, varrer a calçada? Eu corro para o banheiro. Acordou de manhã, o galo cantou. Tô bem, hein, gente? Eu já corro para o banheiro.
Na verdade eu não vou ao banheiro primeiro, para ser honesto. Eu vou primeiro à cozinha, tomo um pouquinho de água, que eu não tenho muita sede de manhã, e tomo café. Depois do café eu prossigo. É a minha rotina. Depois do banheiro, o que eu faço? Escovo os dentes. Se tiver em casa, não penteio o cabelo não, mas se for sair, penteio o cabelo, coloca a roupa e segue. Quer dizer, nós temos até na nossa rotina coisas que são linkadas à importância delas. Jesus, ele quer te curar? Quer, mas primeiro ele quer o quê? Te salvar. Porque a tua alma é eterna, teu corpo não. Teu corpo tem prazo de validade. Todos nós temos. Eu mesmo um dia dei uma baixada lá em casa e eu percebi que eu estou ficando crocante. Tem mais alguém crocante aqui? Eu abaixei, quase cantou a música do Tropa de Elite. Por isso que a importância de Deus é com a nossa alma, porque esse corpo tem prazo de validade, ele tem um limite. Você fala, pastor, mas a minha vida financeira também é importante. É, mas está limitada a esse corpo, porque no dia que esse corpo não existir mais, a sua vida financeira também não vai importar. Não, pastor, mas também os meus relacionamentos, meu relacionamento conjugal, meu relacionamento familiar, meu relacionamento social. Sim, mas sem a salvação nada importa, porque até os relacionamentos têm prazo de validade. No dia que esse corpo não existir mais, os relacionamentos não vão existir também. Resumindo, o Senhor conhece as prioridades. E qual é a primeira delas? A salvação da nossa alma. Por isso, a palavra que se abre para nós com maior frequência está ligada à salvação da nossa alma. E se não for assim, não é Deus que está por trás disso. Porque Jesus falou sobre muita coisa, mas sobre o que ele mais falou foi sobre arrependimento e salvação. Alguém procurou e falou, Jesus, meu irmão não quer dividir a herança comigo, dá uma força, Jesus, fala com ele. Jesus falou, quem disse que eu sou repartidor de alguma coisa? E outra coisa, a abundância da vida de ninguém consiste nos bens que essa pessoa possui. Aí ele já aproveitou e pregou sobre salvação. Quer dizer, ele não se ateve a outros assuntos que não a salvação da alma das pessoas. Ah, pastor, então só tem que pregar salvação? Não, porque a obra e a palavra é completa. Mas a prioridade o que é? É salvação. Então quando ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, ele está dizendo o seguinte, toda vez que a palavra se abrir, entre por ela. E toda vez que ela falar sobre salvação, e muitas vezes isso é falado, não pense duas vezes. Diga para Deus, Senhor, eu me arrependo, eu recomeço, eu confesso, eu admito, eu preciso, eu te busco, eu quero viver para sempre contigo. Por quê, gente? Porque buscar ao Senhor enquanto se pode achar está vinculado às palavras que ele abre ao nosso entendimento. Abriu a palavra, eu entro por ela e eu estou buscando, porque ele me permitiu achar. Só que quando a gente olha no versículo abaixo, agora já vamos para um próximo capítulo, vamos dizer assim, ele está me ensinando o que significa buscar. Porque muitas vezes também nós achamos que buscar a Deus é o quê? É uma prática religiosa. Não, pastor, hoje eu vou orar 45 minutos. Pastor, eu vou fazer um jejum de 24 horas. Pastor, eu vou fazer uma campanha. Pastor, eu vou subir ao monte, eu vou passar um mês lá em cima. Veja o que diz o verso abaixo. Deixe o ímpio o quê? O seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e o que, gente? Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Você vê que no primeiro versículo ele fala de buscar enquanto se pode achar, e invocar enquanto está próximo. Isso na prática, o que significa? Toda vez que a palavra se abre para mim, eu leio o Salmo 23, aquilo queima dentro de mim, você tem que buscar a Deus dentro daquilo. Naquele contexto, a porta se abriu. Só que no versículo abaixo ele está dizendo como isso se concretiza na prática. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Por quê, gente? Ah, pastor, mas a palavra do Salmo 23 que se abriu para mim, ela fala de prosperidade. Então eu tenho que buscar é prosperidade, é o que Deus está dizendo. Só que você que deseja buscar a prosperidade, eu também desejo,
A gente tem que parar com essa hipocrisia, né? Não, porque eu não quero nada nesse mundo. Já não quero mais nada no mundo. No mundo não, do mundo, né? Já não quero mais nada. Vocês não conhecem essa música? Meu Deus do céu. Já não quero mais nada do mundo. Seu amor profundo, Jesus, me doou. Como é que é o começo? Assim, começa assim, ó. Ele é... Ele é... Quem assiste o pastor Jaime de Amorim não tem que saber essa música. Ele é o tesouro que eu tenho. Ele é tudo para mim. Ele é guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz, os meus pecados Ele perdoou. Já não quero seu amor profundo. Vamos parar que daqui a pouco o cachorro da vizinha faz. Para por aí. Já não quero mais nada do mundo. Não, pastor, ninguém precisa de dinheiro. Quem tem Deus não precisa de dinheiro. Não, você precisa de Deus e de dinheiro. Porque sem dinheiro você não chegaria aqui hoje. Uma vez pregando, eu falei, ó, quem aqui, nesse mesmo contexto, viria na igreja sem um sapato no pé, um chinelo, um calçado? Quem aqui viria descalço na igreja? Ninguém viria. Um cidadão levantou a mão. Eu viria. Estou esperando ele vir até hoje. Nunca mais voltou depois daquele dia. Nem com sapato, nem sem sapato. Então a gente não pode ser hipócrita. O Salmo 23 fala de prosperidade. Deus reconhece a nossa prosperidade. Mas como é que eu busco a prosperidade? Deixando o mau caminho e se convertendo dos meus pecados. Porque não adianta você trabalhar 24 horas por dia se você não está cumprindo a palavra. Se Deus não abençoar, inútil é o trabalho do homem. Até para prosperar tem que deixar o mau caminho, tem que se converter dos seus maus pensamentos e se voltar ao Senhor. Outro fala, não pastor, eu quero um casamento abençoado. Por onde você vai começar? A porta se abriu, a palavra veio. Olha, esse ano Deus vai te dar uma varoa abençoada. Pelo jeito ninguém está querendo nada com nada aqui também, né? Deus vai te dar um varão abençoado. Gente, tem gente solteira nessa reunião? Quem é solteiro, solteiro? Viúvo também está enquadrado, tá? Quem é solteiro, solteiro? E os jovens? Você aí no fundo, você é casada, moça? Você não levantou a mão, por isso você não casa. Moça bonita, tem que levantar a mão, senão não vai casar. Então quer dizer, você quer ter, né, um casamento abençoado, uma vida amorosa, sentimental abençoada? Quer. A palavra se abriu para você, você está buscando ao Senhor enquanto se pode achar dentro daquela palavra? Ok, então você precisa começar pela conversão. O que é isso? Não olhe segundo a concupiscência dos olhos. Se converta disso. Pastor, mas ele é tão descolado. Pastor, quando eu vejo aquele moço, ele não ora, ele não é de Deus não, mas aquela barbicha dele é maravilhosa. Pastor do céu, sabe, ele quase não vem na igreja, mas ele é uma pessoa tão pra frente, ele é o chamado pra frentex. Se converte dos seus maus caminhos, você vai ser iludida, você vai quebrar a cara, essa é a verdade. O outro fala, não pastor, eu quero ter um cargo na igreja, mas ele mente, ele ultrapassa, ele não é ultrapassa, se chama, ele trapaceia, ele quer ser o fiscal da vida dos outros. Não é assim. Se converta dos seus maus caminhos, senão você não vai chegar a lugar nenhum. E quando a palavra fala disso, ela nos adverte. Olha o versículo 8, vai lá. Porque os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O que a gente extrai desse texto? Que nós devemos buscar enquanto se pode achar. E o que significa enquanto se pode achar? Enquanto a palavra está aberta para mim. Deus falou, aquela palavra está ao meu dispor. Olha, esse ano ainda você vai ter um filho. A palavra veio. Por onde eu começo? Me convertendo. Porque se você não estiver bem com Deus, nada vai acontecer.
Se você não estiver no caminho reto da santidade, da verdade, da sinceridade, você pode ter milhares de promessas sobre a sua vida, que nenhuma delas vai se cumprir. Promessa, como bem diz o nome, é uma expectativa. Promessa é algo que pode ou não vir a acontecer. Alguém aqui já comprou imóvel na planta, apartamento, casa? Já compraram? Alguém já comprou? Já. Você percebeu que o contrato, o título do contrato é promessa de compra e venda? Por que promessa? Porque se qualquer das partes descumprir aquele contrato, a compra e venda não vai se concretizar. O que nós temos da parte de Deus, e a maior parte daquilo que temos, são promessas. Para que elas se cumpram, nós precisamos cumprir o contrato fielmente. E qual que é a base do contrato do Senhor? Fidelidade e santidade. Ou ao contrário, primeiro santidade, depois fidelidade. Não tem outro caminho. Ele está dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Muitas vezes nós queremos comprar a Deus. Nós queremos anular o sacrifício de Jesus por via do nosso sacrifício. Isso nunca vai acontecer. Pastor, olha, às vezes eu vejo, né? A pessoa não é batizada, não é dizimista, não toma santa ceia, não congrega. Olha, pastor, se Deus me der aquela bênção, eu vou trazer o dízimo. Meu amigo, quem disse que se começa pelo dízimo? Você tem que começar alinhando a sua vida na presença de Deus. Depois é dízimo. O dízimo é uma consequência natural de alguém que se converteu e serve a Deus com toda a sua força. Mas qual que é o pensamento? Eu lembro uma vez de um cidadão que me procurou, lá no Vale do Paraíba. Pastor, tudo bem? Olha, eu trabalho com planos odontológicos e eu queria ver com o senhor para a gente colocar um boneco aí na porta e uma mesinha, e eu vendo planos odontológicos aqui na porta. Mas o que é isso, irmão? Não, pastor, sabe aquele bonecão que fica balançando? Eu falei, imagina a igreja com um dentão balançando na porta. Eu falei, amigo, não, isso não dá certo, aqui não é lugar de venda. Ele falou, não, mas de tudo que eu vender, eu dou 10%. Ele achou que, oferecendo os 10%, né, aquela incompatibilidade seria superada. Gente, Deus não está à venda, não. Deus não está negociando nada com ninguém. Ele está expondo a sua palavra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e acabou. E como é que eu busco? Me convertendo dos meus maus caminhos. Por quê? O pensamento dele não é o nosso. Nós somos seres humanos, a gente é movido à recompensa. Eu lembro de uma situação que eu atendi. O rapaz, um preguiçoso, de mão cheia, violento, gente da pior qualidade. E tinha marcado um casamento com uma moça. Eu sei que naquele dia eles brigaram, cada um pegou um no braço do outro, aquele negócio, não chegaram a vias de fato, mas foi um chacoalhão ali bem dado, infelizmente, um no outro. E ela voltou, falou, pastor, aconteceu isso, isso e isso. E eu falei, irmã, então acaba com esse negócio, deixa isso para lá. Ai, pastor, mas eu já até entreguei convite de... Não, irmã, não interessa, é a sua felicidade, é o seu futuro, abandona isso. Quando foi no outro dia, tinha uma cesta da Natura, enorme assim. Natura é caro, né? Produto de beleza, estética e tudo mais, perfumes, né? Tinha uma cesta enorme em cima da mesa. Falei, o que é isso, irmã? Ai, pastor, ganhei de presente. Falei, de quem? Foi dele. Falei, você aceitou? Ah, inclusive a gente até reatou. Bastou uma cesta de perfumes. Não, um ano depois estavam divorciados. Não precisa nem falar, né? Mas foi o que aconteceu. Então, quer dizer, o ser humano, ele não tem o pensamento alinhado com o pensamento de Deus. Você vê que o ser humano, ele é subornável, não é? Faz um mal tremendo para a pessoa. Se oferecer um negócio para ela, ela aceita, deixa tudo quieto, vai para lá. Com Deus não é assim. Com Deus não é. Você vê que por várias vezes o Senhor rejeitou coisas que foram entregues a ele, mas não foram entregues do jeito certo. Davi falou, eu vou construir um templo para o Senhor. O templo de Jerusalém, que hoje não existe mais, só tem o muro de Arrimo, que é chamado Muro das Lamentações. Eu vou construir um templo para ti. O Senhor diz, não vai não. Pessoas que têm sangue na mão como você, eu não quero que construa um templo para mim. Davi. Você vê que Deus não se vende, meu irmão. Com ele ou a gente anda no caminho certo ou a gente vai para o brejo, essa é a verdade. E por que eu estou falando sobre isso? O segredo não é não pecar.
Porque o pecado, eu já preguei aqui, não é se eu vou pecar, mas é quando eu vou pecar. Ô pastor, então o senhor já está preparando alguma coisa? Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de premeditação, não estou falando de mau caráter, não estou falando de hipocrisia. Eu estou falando da natureza humana que todos nós temos. E outra coisa, pecado não é só pecado moral, de ordem, daqueles que a gente está acostumado a tratar aqui, não. Falamos muito contra o adultério, prostituição, homossexualismo, fornicação e tudo mais. Mas pecado não é só isso. É pensar mal de alguém, é falar mal de alguém, é prejudicar alguém, é provocar a queda de alguém, é ser injusto com alguém, é ser desonesto com alguém. Irmão, tem N formas de pecar. Então pecar não é se, é o quê? É quando. Porque se eu não caio hoje, eu caio amanhã. E se eu não cair amanhã, eu caio ontem. A questão é permanecer no pecado. Aí que está o problema. É quando eu não admito que erro. Eu errei, mas eu não admito. E por não admitir, eu não me arrependo. Tem aquele que até admite que erra, mas não se arrepende. Porque o arrependimento requer um preço a pagar. Se eu falei mal de alguém, se eu destruí a vida de alguém, eu me arrependi, eu preciso ir até esta pessoa e reparar o dano que eu causei. Tem pessoas que até reconhecem, não, eu errei, então vai lá e pede perdão. Eu morro de vergonha, eu não vou fazer isso, eu já falei com Deus, eu já pedi perdão a Deus. Tem o outro, que ele reconhece o erro, ele até se arrepende, fala, não, realmente o que eu fiz é terrível, mas ele não apresenta os chamados frutos do arrependimento. Você olha para ele, é como se ele não tivesse feito mal a ninguém. A pessoa está presa por um crime há 20 anos. E ele fala, não, quando eu sair daqui eu vou matar de novo. Essa pessoa se arrependeu? Quando eu sair daqui eu roubo de novo. É o que a gente mais vê. É o que a gente mais vê. Só que isso, estou falando do âmbito prisional. Mas e no dia a dia da gente? Não é do mesmo modo? A pessoa põe a mão no que não deve, ela não apresenta fruto de arrependimento, não. Ela quer colocar mais gente no rolo, mas tem gente que faz pior do que eu. Porque quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Nós não estamos falando dos outros, estamos falando da gente. Falando uma vez com um cidadão, falei, amigo, é o seguinte, o seu filho, ele está com um comportamento estranho. Só está andando com moça, falando da sobrancelha das moças, da maquiagem das moças, da roupa das moças. Seu filho está com um problema. Que ele quis ajudar no ministério da igreja e a líder do ministério me procurou, falou, pastor, dá uma atenção, porque não está normal isso aqui, está esquisito. Eu chamei o pai, falei, pai, é o seguinte, nós temos esse problema. Sabe o que ele falou para mim? Quem foi que disse? Vai ter que provar para mim que o meu filho é estranho. Falei, amigo, não é quem disse, eu estou falando do teu filho, não estou falando de quem disse. Elas não produzem os frutos do arrependimento. Como é que elas vivem? Elas vivem como se nada tivesse acontecendo. Elas não se preocupam com a destruição da família delas, com os filhos que estão indo para o abismo, com a saúde que está se perdendo, não adianta. E às vezes você fala, até fala forte, mas não adianta, a pessoa fica com raiva de você, mas ela não quer. Aí vem o grande problema, por quê? Vamos lá para Provérbios 1. Isso. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, 1 ano atrás, esse tapete quase me derrubou. Satanás colocou ele de volta aqui, querendo me derrubar mesmo. Mas não vai não, viu? Provérbios 29, 1. Olha o que ele diz. Provérbios 29, 1. Guarda esta doutrina. Já leva ele para lá, reverendo Fernando. O senhor que é um homem eficiente. Isso. Joga esse tapete lá no meio da rua. Não precisa não. Olha o que diz, gente, presta atenção. O homem que muitas vezes é o quê? Repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Gente, você crê na palavra de Deus? Sim ou não? Crê ou não crê? Ou só crê no Salmo 23? O Senhor é meu. Hoje eu estou cantante e nada. Eita, essa é boa, até para cantar é bom. Mas olha o que diz Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. O que é cerviz? Já preguei aqui uma vez. É aqui, ó. É a nuca
Serviço é aqui, ó, abaixo da nuca. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço. Resumindo, se a pessoa não larga a prática errada, ela vai ser repreendida o tempo todo. Você fala, mas pastor, ninguém sabe o erro que eu estou cometendo. Deus sabe, a palavra sabe. Vai chegar uma hora que esse lugar vai ficar insuportável para você. Porque toda vez que pregar sobre o assunto, você vai se ofender. Geralmente, dízimo, por exemplo, que é um assunto delicado. Quem se ofende? Quem se ofende? Quem não é dizimista. E a pessoa se ofende mesmo, viu, gente? Faz cara feia, às vezes até deixa de vir à igreja. Eu lembro de uma igreja que eu passei, uma senhora trouxe o irmão dela. E ele participou do culto todo, riu, chorou, levantou mão, bateu palma. E uma vez, chegou no final, eu fazia no final a parte do dízimo. Eu percebi que ele se fechou. Foi murchando. Aí no final, ô meu irmão, tudo bem? Não, tudo bem, pastor. Gostou da reunião? Boa reunião. E ele estava vindo há alguns dias já, só que naquele dia eu fui mais incisivo, mais direto. Quando foi no próximo culto, não ouvi mais. Ô irmã, cadê seu irmão? Estava tão feliz com ele aí. Ô pastor, ele está indo no testemunho de Jeová. Falei, testemunho de Jeová? Mas por quê? Não, porque ele falou que lá não pede dízimo, ele prefere ir lá, ele se adaptou melhor lá. Resumindo, hoje a pessoa frequenta a igreja conforme o pecado que ela deseja cometer. Nós tivemos uma missionária conhecida aí fora, não da nossa igreja, de uma outra igreja, e ela era lésbica. No mundo, se converteu, virou pregadora, uma bênção na mão de Deus, talvez até alguém aqui conheça. Uma bênção mesmo. Quando eu fui consagrado pastor, nós fomos dentro do ônibus assistindo a pregação dela, porque a mulher era uma brasa na mão de Deus. Aí ela caiu, e caiu como uma mulher. Voltou a viver uma vida desse modo. Sabe o que ela fez? Abriu uma igreja só para esse tipo de pessoa. Quer dizer, em vez dela sair do pecado, ela preferiu sair da igreja dela. E é o que a gente vê. Hoje tem igreja para tudo. Você fala, pastor, eu quero ser, sei lá, picareta. Você pode procurar uma igreja, você vai ter uma igreja só de picareta. Ah, eu quero ser isso, eu quero só aquilo. Um dia um cidadão falando comigo, pastor, eu tenho um ministério. Falei, qual é o seu ministério? Eu sou pastor. Falei, então tá bom, o senhor começa como obreiro, vai ser auxiliar, depois vira pastor, vai alguns aninhos. Eu tenho que te treinar, eu tenho que te conhecer, eu tenho que trabalhar com você primeiro. Ah, tá bom, pastor, agora eu estou indo viajar, vou passar 3 meses na casa dos meus pais, lá no sul, e eu volto, tá bom? Tá jóia, vai com Deus. Quando ele voltou 3 meses depois, pastor, tudo bem? Preciso te contar uma novidade. Falei, qual? Fui ungido pastor. E me trouxe a carteirinha e tudo, falei, então você volta para lá. Que aqui não tem vaga para você não, irmão, não é assim. Resumindo, eu não consagrei porque tinha que passar pelo processo. O que ele fez? Ele foi lá na terra dele, talvez uma igreja pequenininha, e voltou com a carteirinha na mão. Uma pessoa dessa, irmãos, ela não tem conserto. Ela não aceita a palavra, a direção, a ordem. E gente, a verdade é uma só. Só machuca onde está ferido, é ou não é? Se eu falar aqui, o adúltero vai para o inferno, quem é que vai se constranger? Só o adúltero. Pessoa que é casada é que nem a questão da OAB. Quem é que quer que tire o exame da OAB? Não, essa prova da OAB é um absurdo, tem que tirar. Quem é que quer que tira? Só quem não passa no exame. E os que passaram? Querem que tira? De jeito nenhum. Se eu conseguir, você consegue também. É só estudar, é só dedicar. Resumindo, quando você ouve a palavra e ela toca em você, da verdade Deus não está fechando uma porta para você, pelo contrário, Ele está abrindo uma porta para você, ainda que seja a porta do arrependimento. Mas nem sempre entendemos assim. Vimos como uma afronta, vemos como um desafio, vemos como um desaforo, e as coisas vão ficando cada dia piores. 1 Samuel 15:10. Irmãos, antes de nós julgarmos o que está sendo dito, a gente precisa julgar quem está falando. Sabia? Se é um inimigo seu que está falando qualquer coisa para você, não ouça. Não ouça. Se é uma pessoa que não tem compromisso com o seu sucesso, com a sua vitória, não ouça. Se é um concorrente, faz ao contrário do que ele está dizendo. Mas se é alguém que te ama,
E existem várias formas de amor, não é verdade? O seu médico te ama. Não estou dizendo aquele que fala que é virose toda hora. Isso aí não te ama, não. Isso aí te odeia. Doutor, estou com queimação no estômago, virose. Doutor, estou com problema na coluna, virose. Doutor, eu acordei com mal-estar, virose. Meu braço está adormecido, virose. Esse aí não te ama, não. Mas se você tem aquele médico que pega no teu pé, olha, vamos emagrecer, hein? Ó, sua pressão não está boa, hein? Pode cortar o sal aí, a gordura, o açúcar. O pessoal fala muito de pressão, né? Vinculado ao sal. Mas na verdade, de fato, o que altera a pressão é o açúcar. É, o açúcar. E tem pessoa que abandonou o sal, mas ama o açúcar. Não é verdade? O açúcar, inclusive, é o alimento do câncer. Quanto mais açúcar você come, mais chances tem de desenvolver um problema como esse. Diga comigo, está amarrado em nome de Jesus. Mas não esquece de amarrar o saco de açúcar também. Porque não adianta ficar expulsando o demônio e comer açúcar de colher. Eu ganhei uma rapadura do irmão Marcos de presente. Ele foi lá Onde é que ele foi, irmã? Recife? Daí eu não vou ouvir, só pelo WhatsApp mesmo. Bahia. Ele falou, pastor, se você fala de rapadura, eu trouxe para o senhor. Eu amo rapadura, mas tem que ser aquela legítima, sabe? Que tem cor de cana. Foi aquele que me trouxe. Todo dia eu dou uma mordidinha naquela rapadura. É quase um tratamento de saúde. Ô pastor, então o senhor vai morrer. Ô meu irmão, que é um pedacinho de rapadura para esse oceano aqui? É uma gota no oceano, não é verdade? Agora a pessoa começa de manhã, 2 colheres de açúcar no café. Já começou bem. Daqui a pouco está vindo para a igreja, dá fome, bala. Você que anda com bala no bolso, você está se matando. E geralmente quem anda com bala no bolso, mata os outros também que estão oferecendo. Depois almoça, outro docinho. Lá no sertão eles falam, comer um docinho para dar sede. Vamos comer um docinho para dar sede? Doce de caju, meu Deus, que saudade daquela terra. Doce de banana, doce de caju, doce de... Mantém todo tipo de doce de jaca. Como é gostoso. Depois à tarde, mais cafezinho. Conta só no café quanto de açúcar você consome. Cada sachêzinho daquele tem 15 gramas de açúcar. Quem usa um sachêzinho só? Tem alguém que põe um no café? Ninguém põe nada em lugar nenhum aqui também, né? Quem aqui toma café? Vamos começar a pesquisa. Quem toma café com açúcar? Isso, e não põe um sachê de açúcar? Quantos você coloca? Quem coloca um sachê de açúcar? Quem coloca 2? Quem coloca 3? Quem coloca 4? Quem coloca 5? Está amarrado, Satanás? Irmãos, cada sachê daquele de açúcar tem 15 gramas de açúcar. Se você usar 2, você coloca 30 gramas. Se você usar 3, 45. Se usar 4, 60 gramas de açúcar. Vamos calcular que você use 1, que é a minoria. Se você toma 6 cafés por dia, você consumiu 90 gramas de açúcar só no seu café. 10 dias você consumiu 900 gramas de açúcar. Em um mês, você consumiu 2,7 kg de açúcar. Tá certo? 15 gramas, 6, são 90 gramas. 10 dias, 900 gramas. É isso mesmo. É uma conta tão absurda que até achei que tinha errado. Em um mês você consumiu 2,7 kg de açúcar, colocando um sachê. Se você põe 2, você consome 5 kg de açúcar só no seu café. Por ano, vezes 12. Você consumiu aí na média 30 quilos de açúcar só no seu café. Aí o camarada olha e fala, nossa, eu engordei 2 quilos. Tá bom, você consumiu 30 só de açúcar? Pastor, e o senhor come açúcar? Não, eu como outras coisas. Menos açúcar. Eu evito açúcar. Resumindo, a gente precisa entrar pelo caminho do sucesso, que é a obediência à palavra. A obediência à palavra é tudo aquilo que toca na nossa ferida. Seja uma palavra de advertência, de arrependimento, ou até de ensinamento, como acabei de fazer agora com o açúcar. Quem aqui vai diminuir o açúcar? Vai diminuir? Não vai? Vai aumentar? Vai?
Fica tranquilo que eu vou jogar uma praga em você, não precisa. 1 Samuel 15:10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Primeira coisa, tudo nasce no coração de Deus. Tudo. A aprovação e a reprovação. Tudo que você é, vive, tem ou terá, ou será, nasceu no coração do Pai. Então é melhor você manter esse coração alegre. Não tem saída para você nem para mim. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. A prosperidade, a vitória, levantar reis e remover reis, está tudo na mão de Deus. Então se tem alguém que você tem que ficar bem, é o Senhor. Você não está na minha mão, você não está na mão de ninguém, você está na mão do Senhor. Você está na mão do Senhor. Você está na mão do Senhor. Só que às vezes a gente está preocupado em entrar por todas as portas que se abriram, menos pelas portas da palavra. A gente fala uma coisa e vive outra. Pastor, eu tenho uma conta lá no mercadinho do lado, lá no mercadinho do seu Zé. Ele vai marcando, no final do mês eu vou lá e pago tudo, ou no começo do mês eu vou lá e pago tudo. Deus me livre ficar devendo naquele mercadinho, é ali que me socorre. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quer dizer, o seu Zé você não fica devendo, mas cumpre os votos diante de Deus. Pastor, eu tenho que ser sincero, sabe? Eu não minto jamais para os meus pais, para minha mãe, para os meus filhos, mas para Deus às vezes omite. Resumindo, se tudo está no coração de Deus, é esse coração que a gente tem que se preocupar em não desagradar. O resto é resto, meu irmão. Ai, pastor, fulano ficou triste comigo, fulano ficou com raiva de mim, fulano falou que... Não se preocupe com fulano e ciclano, não, claro, estando dentro do direito da palavra, tá? Vai sair também desgraçando a vida dos outros. Eu não estou nem aí porque pensam de mim. Não é assim também não. Mas um exemplo, eu prego com toda ousadia, meu irmão, não estou nem aí. Depois que eu subo nesse púlpito, o Fatioli ficou lá em casa. Quem está operando é o Espírito Santo. Não tenho medo de nada. Tudo que Deus manda eu falo. Não tenho preocupação nenhuma. Claro, se eu ofendi alguém pessoalmente, não tenho problema também em pedir perdão, porque a gente é ser humano e a gente não acerta o tempo todo. Não tem como. Falei aqui no início da reunião dos impostos. Tem gente que gosta de imposto, vai ficar com raiva de mim. Não, pastor, tem que cobrar mesmo, tem que pôr imposto a 50%. Não, pastor, põe a 100%, a gente vira tudo escravo. É bom. O povo judeu não teve saudade lá dos pepinos e das cebolas lá do Egito? Cada um tem sua opinião. E é claro que em algum momento a gente pode divergir. Mas a verdade é uma só. Se foi Deus que colocou você aqui, se foi Deus que me pôs aqui, as ovelhas que o Pai me deu, ninguém arrebatará das minhas mãos. Palavra de Jesus. Você fala, mas pastor, então eu vou concordar com tudo que o senhor fala? Nem pode, porque nós somos cabeça pensante, nós vivemos numa democracia, somos filhos de Deus. A gente pode pensar diferente, sim ou não? Claro que pode. Agora a gente tem que se respeitar. Isso é o princípio bíblico, esse é o princípio da palavra. Quem a gente não pode desagradar é o coração do Pai. O resto, meu irmão, como diz o outro, o resto é o quê? Resto é resto. Vive a sua vida, cumpre seu chamado, faça seu trabalho, seja o que Deus te chamou para fazer. Você estando bem com Deus, a sua vitória é garantida. Diga aleluia. Não tenha medo de nada. Eu digo isso por experiência própria. Trouxe uma mensagem uma vez em determinado lugar, mas daquela mesmo que até eu saí preocupado. No outro domingo tinha só metade do povo. Falei, Jesus, o Senhor me deu aquela inspiração, eu preguei, acabei com a igreja. O povo foi todo embora. Falei, agora o que eu faço? E Jesus falou ao meu coração, você pregou a minha palavra? Então descansa, você fez sua parte. No outro domingo tinha mais gente do que no domingo o qual eu havia pregado. O povo é dele. A sua profissão foi o Senhor quem deu. Você vai e faz o que tem que fazer. Não tenha medo de amar pastor. Tem muita gente que está me olhando feio. Deixa eu olhar feio. Ser feio é um direito de quem quiser. Você segura na mão de Deus e cumpre a sua missão. Não se preocupe com nada.
Porque o homem de Deus, ele é destemido em tudo aquilo que faz. Davi falou: eu derrubei um leão e um urso, eu vou derrotar esse gigante também. Amigo, o Deus que te deu vitória até aqui vai continuar te abençoando. Não tenha medo de nada. Agora não saia do coração de Deus, senão você está perdido. Aí você pode ser aplaudido pelo mundo, seu fracasso vai ser garantido. Porque aqui, arrependo-me de haver posto Saul como rei. O próprio Deus declara que o coração dele já não estava mais alegre com Saul naquela posição. Aí não tem quem possa te ajudar. Porque se o médico diz não, você procura outro. Não é isso? Se o juiz diz não, você recorre. Se o pastor diz não, fazer o quê? Mas quando Deus diz não, aí não tem quem possa dizer sim para você. Não tem saída. Aqui você vê, primeiro, por conta do pecado e da insistência no erro, porque o problema não é errar, é insistir. Diga comigo, o problema não é errar, é insistir. E tem gente que não só erra, insistir. O Senhor falou: me arrependo de ter colocado ele, meu coração já não se alegra mais. Só que isso vai crescendo, né? Porque o Saul não se emenda. Vá lá para o versículo, capítulo 15, versículo 22 agora. A coisa começa a se agravar. Olha o que ele diz, do 22 ao 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em se obedeça a sua palavra, ou a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Sabe o que acontece? Ele começa aqui a delimitar aquilo que Deus se agrada e o que Deus não se agrada. Porque o homem trabalha pela compensação, é natural da gente fazer isso. O pai ausente geralmente enche o filho de presentes. Ele não está, mas ele dá presente, ele dá isso, ele dá aquilo. Ele faz tudo que o filho quer, mas ele é ausente. Não é verdade? O funcionário preguiçoso, geralmente ele é gente boa pra caramba. Eu lembro de um obreiro, chegava lá, ia almoçar em casa, voltava para o culto, ele já estava lá na porta me esperando, que ele sabia a hora que eu chegava. Quando eu encostava o carro, ele ia lá, abria a porta para eu entrar, para eu sair. Eu ficava até constrangido, que as pessoas ficam olhando, né? Fala, quem é? O presidente da república? Não, é o pastor da igreja. Não faz sentido. E ele abria a porta e eu descia. Quando eu acabava o culto, que eu tinha alguma visita, ele ia lá no carro, que eu abria o carro, ele ia rapidinho, abria, eu entrava. Falei, puxa, esse obreiro aí parece que é dedicado. Aí um dia eu comentei com alguém, falei, poxa, esse irmão aí acho que tem futuro. Falou, pastor, ele abre a porta, o senhor entra, quando o senhor vai embora ele vai dormir. Quem lava o banheiro é a gente, quem atende o povo é a gente. Ele dorme, ele sabe o horário que o senhor chega, ele sabe o horário que o senhor sai. A função dele é que é só abrir porta. Ah, irmão, não dei outra. Acabei o culto, fui para o carro, abri. Quando ele foi, ops, irmão, não precisa. Eu só quero que você trabalhe, não quero que você abra porta e feche a porta para mim, não. Irmão, eu imagino o coração de Deus quando a gente tenta fazer a mesma coisa. Boca suja, mas quer fazer jejum. Vai limpar essa boca primeiro. O outro é desonesto, mas quer pregar. Eu tive uma vez, obreiro, me deu um trabalho tremendo, mas era meu amigo, mas eu tirei. Falei, não, você não dá para ser. Você pode ser meu amigo, obreiro não. Não, tudo bem então, pastor. Aí um dia eu comentando, falei, meu Deus, essa obreirada me dá um trabalho, irmão. Puxa, eu estou muito chateado com essa turma. Porque obreiro é uma benção. A relação obreiro e pastor é que nem casamento, irmão. É verdade, relação obreiro e pastor é que nem casamento. Você briga o tempo inteiro, mas sem ele vocês não vivem, você não vive. Não é verdade? Você tentar alinhar tudo. Eu vejo paixão, onde é que você quer comer? Qualquer lugar. Então vamos ali, não, ali eu não quero. Ah, então não é qualquer lugar. Obreiro é desse jeito, eles são maravilhosos, sem eles eu não vivo, mas é o tempo inteiro, não faz isso, irmão, para, pelo amor de Deus, irmão, dedica, irmão, por que você não veio? É desse jeito. E esse amigo, eu falei, olha, eu estou cansado, em outro lugar, não foi aqui não. Ele falou para mim, pastor, pode deixar que eu vou marcar uma reunião com eles, eu vou resolver. Eu falei, mas nem você foi obreiro, irmão, do jeito que tinha que ser. Você vai ensinar o que você não soube fazer? Então às vezes nós queremos entrar assim na presença de Deus. Deus, pode deixar comigo que eu vou ganhar o mundo. Falou o cara que não dá um centavo de oferta, ainda usa o papel higiênico da igreja.
Pode contar a Jesus que eu vou ser uma coluna da igreja. Meu irmão, você não está nem para rejunte de piso. Pessoa que vê uma vez por semana na igreja, que coluna que ela é. Se dependesse dela, a igreja passava fechada a semana inteira. Verdade. Tem pessoas aqui que são responsáveis pelo que a igreja é. E tem outras que são responsáveis por aquilo que não é. Que nem a sobremesa que eu contei. Cada um ia trazer uma sobremesa lá em casa. Aquele Natal famoso. Eu tive um cunhado que não levou nada, e a sobremesa dele era do almoço do outro dia. Quando chegou no outro dia, todo mundo comeu, porque primeiro come o peito de frango, no outro dia você vira o frango de costa e vai o resto, né? Na noite é o peito, a coxa e a asa, e no almoço? É a costela e o pescoço. Eu falei para eles, todo mundo já comeu? Não, já comemos, graças a Deus. Falei, então, a sobremesa que vocês não vão comer agora foi aquela que ele não trouxe. Já puxei o pino da granada já. Resumindo, você é fiel ao Pai, tudo que a igreja conquistou é responsabilidade sua. Você não é fiel, tudo que a igreja não tem é culpa sua. Pastor, que palavra é essa? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Obedecer é melhor do que essa. Saul é o seguinte, não vem fazer bonito não, porque ele fez um sacrifício antes do tempo. O Senhor falou para ele, por via do profeta, Deus não se agrada em sacrifício, Deus se agrada primeiro com obediência. É como colocar roupa limpa sem tomar banho. Você passa perfume, irmão, sem tomar banho, aí mistura aquele cheiro de CC com avanço. Não adianta nada. A pessoa não escova o dente, chupa uma bala de hortelã. Não adianta nada, mistura bafo com hortelã, vira um sei lá o quê. Se nós não obedecermos, o sacrifício não é aceito. Imagina o cara passa a noite fora, chega em casa, um monte de marca de batom no colarinho, no pescoço, e chega com um buquê de flores para você. Cheguei, amor. Você vai falar, some daqui que isso aí pegou no cemitério? Tem gente querendo chegar com flores, irmão, com o pescoço todo beijado. Não vai dar certo. Olha o que o Senhor disse, 23 aqui a gente vai finalizar. Falta só 2, mas é rápido. Porque rebelião é como feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso aqui é triste. Primeiro, nasceu uma insatisfação no coração do pai. E Deus fala com a gente sobre isso. Esse caminho não é bom, esse pensamento não é agradável, essa decisão vai te prejudicar. É a palavra que não para de vir. É buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Só que aqui ele continuou errando. O que o Senhor fez agora? Executou aquilo que só era uma palavra. Falou, a partir de hoje, você não é mais rei. No coração de Deus você não é mais, você já está fora. Irmãos, não deixa chegar a esse ponto, não deixa vir a sentença, o peso é terrível. Faça algo antes, não deixa ser executada a indignação. É o cara que fala, eu faço tudo errado, mas para mim sempre deu certo. Uma hora vai dar errado, uma hora a porta fecha e não dá mais para voltar. E isso vai se agravando, olha aqui. Primeiro, no coração ele é rejeitado, agora ele é rejeitado pela própria palavra. A palavra veio e diz, você não é mais o rei, acabou. Você está sentado no trono, mas rei você não é mais. Vem o terceiro, 1 Samuel 16, 14. Pouquinho para frente. Pouquinho para trás, na verdade, né? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Para quê? Começou como? Reprovação no coração de Deus. Tudo é no coração do Pai, guarda isso. Tudo é no coração dele que começa, como tudo é no nosso coração. Você já olhou para alguém e falou, eu vou ajudar essa pessoa. É uma boa pessoa, é esforçada. Eu gosto desse menino, eu gosto dessa pessoa. Aonde começa isso na gente? No coração. Assim também a rejeição. Você olha para alguém e fala, esse menino aí vai dar trabalho, hein? Nossa, fulano vai vir? Não acredito. Nossa, olha, aquela situação me chateou demais. Tudo é no coração. Depois se torna em palavra, em reprovação. E agora o Espírito se retira dele. Veja que foi uma escada de fracasso.
Agora ele já não tinha mais o Espírito Santo. Ele já não só deixou de ter a aprovação, como ele deixou de ter a presença. Porque o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz e será quebrantado, destruído. E agora vem o último, que foi o que eu preguei na quarta-feira, lá no capítulo 28, verso 15. 1 Samuel 28, 15. O Saul agora perdido, irmão, sozinho, abandonado. Agora Samuel morre ainda, para a coisa ficar mais séria. Porque, na verdade, Samuel queria ser mais bonzinho do que o próprio Deus, sabia? Teve uma palavra, um momento que o Senhor falou para Samuel: olha, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei, eu não quero mais. Mas o Samuel não queria tirá-lo, o Samuel queria ajudá-lo, porque virou meio que um filho para ele. Mas o Samuel morre, agora o Saul fica sozinho, literalmente. Olha o que diz: Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: para quê? Ele havia morrido, Samuel, e o Saul, que um dia, no começo do seu reinado, havia mandado matar as feiticeiras, para cumprimento da palavra, agora ele procura uma feiticeira. Olha como ele estava perdido, endemoniado. E diz a Bíblia que a feiticeira invocou invocou Samuel, e o Samuel apareceu para ele. Não, a teologia já decidiu, isso aqui é um demônio que se passou por Samuel. Quem vai não volta mais, gente. Há um abismo entre nós e o outro mundo. Jesus só pode atender as nossas orações porque ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele estaria do outro lado do abismo. Ok? Por isso que Maria não pode atender orações, por isso que José não pode atender orações, por isso que Pedro não pode atender orações, porque eles não ressuscitaram, eles estão mortos, esperando o juízo final. Diferente de Jesus, Jesus ressuscitou. Amém, gente? E por isso ele é o nosso Salvador, diga aleluia. Nesta passagem, um demônio se aposta da figura de Samuel. E olha o que Saul diz. Vai lá. Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Agora é a parte importante. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais. Gente, isso é o fundo do poço de uma pessoa. Deus tem se desviado de mim, não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que eu hei de fazer. Presta atenção. Você diz: pastor, eu entrei um dia na igreja e ouvi uma palavra que eu saí daqui indignado. Você é uma pessoa de sorte, porque o Senhor não tem se desviado de você, pelo contrário, o Senhor tem até desafiado você e a mim. Você fala: pastor, um dia eu fiz algo errado e eu me senti a pior pessoa do mundo. Posso falar a você sem medo de errar? Você é a melhor pessoa do mundo. Porque enquanto você sente pelo erro que cometeu, você tem chance, oportunidade de salvação. Agora, quando a pessoa comete o erro e ela não sente mais nada, Deus está se desviando dela, gente. Porque o arrependimento só pode vir por meio do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não tenho mais o Espírito Santo, eu não me arrependo mais. Você sabe que a pessoa com lepra, ela perde a sensibilidade do local. Sabia? Às vezes a pessoa tem lepra na mão. Ainda existem casos de lepra. Hoje chama-se hanseníase. No posto de saúde até tem campanhas contra isso. E a pessoa com a hanseníase, ela não pode nem cozinhar. Porque ela vai colocar uma panela no fogo, queima a mão dela, ela não sente mais. É horrível perder a sensibilidade em algum lugar. Alguém aqui tem problema de falta de sensibilidade? Um exemplo: pastor, eu sofri uma queda, não estou sentindo. O meu braço eu não sinto. Eu queimei, essa área eu não sinto. Alguém teve isso? Tem? Qual que é a área que a senhora não sente? Perto do joelho, não tem sensibilidade. Pode enfiar uma agulha aí que você não sente. Mas isso é ruim, porque a dor, ela é um mecanismo de defesa.
A dor, ela alerta que tem uma infecção, que tem uma inflamação. A dor, ela alerta que você está sendo espremido, que você está sendo apertado, que você está sendo queimado. Essa dor chama-se consciência. Quem perde essa capacidade, dentro do contexto da pregação, perdeu a salvação, irmãos. Porque sem arrependimento não há o quê? Não há salvação. E tem pessoas, a Bíblia diz que nos últimos tempos, as pessoas teriam a mente cauterizada. Mulheres que fizeram cesárea, a área da cesariana geralmente é amortecida. Não tem sensibilidade, é verdade ou não? Porque é uma área que foi cauterizada, foi feito... Cauterização seria, na verdade, o fechamento. Mas o corte geralmente é a laser. E aquela área perde a sensibilidade. Nos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão com a mente cauterizada. Você fala, como assim, pastor? É pastor que divide a igreja do próprio pai, é irmão que casa com a própria cunhada. O negócio está de ponta cabeça, gente. Mas por que está de ponta cabeça? Volta para o início da pregação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Abandona a iniquidade, o mau caminho, porque os pensamentos dele não são os nossos. Às vezes a gente acha que está arrasando, e na verdade a gente está arrasado. Às vezes a gente acha que está muito bem, na verdade estamos muito mal. E quando a gente endurece a servir, haverá um quebrantamento que não vai ter solução. Chega uma hora, a palavra não entra mais. Não, eu ouço a voz do pastor, me dá até raiva. Irmão do céu, isso é o pior que pode acontecer com alguém. Porque se você não tem um diagnóstico da sua vida, não tem cura para você. Não tem cura. Você vê, né? A pessoa tem um plano de saúde, um convênio. Irmãos, todo ano a pessoa faz todo tipo de exame. Faz ultrassom abdominal, faz exame de sangue, lá uns 40 itens são analisados. Ferro, ferritina, vitamina B, vitamina D, que mais? Raio-x da coluna, raio-x do peito. A pessoa que não faz esse tipo de acompanhamento, ela não sabe como ela está. Ela não sabe se ela tem muita vitamina B, se não tem, se está precisando, se não tem. Como é que estão os órgãos? Eu fiz um troço na tireoide, eles pegam é ultrassom, né? Passa aqui. Aí o médico falou, olha, você tem um cisto pequenininho e, se Deus quiser, no próximo exame vai desaparecer. Olha, assim seja. Quer dizer, eu já sei que tem aqui, o que eu vou fazer? Está amarrado em nome de Jesus, vai sair. Alimentação também, o que eu posso comer ou não comer? Olha, evita coisa ácida. Outro produto perigosíssimo é o refrigerante. Tem que tirar isso aí da sua vida, tem que tirar. Mas quando eu não tenho um exame, como é que eu sei o que está acontecendo comigo? Falei para vocês, desculpe ser repetitivo, mas pode salvar a vida e a alma de alguém. Eu ia no médico, ele dizia para mim, tá tudo bem contigo. Ih, manda brasa, ser gordo é para quem quer, né? É para quem pode, não é para quem quer não. Eu feliz da vida com aquele médico. Até que eu fui transferido para Campinas e eu tive que procurar outro médico. Cheguei nesse outro, ele me pediu uma bateria de exames que o anterior não pedia. Quando eu fiz, ele falou, amigo, você está com uma veia do coração entupida. E o outro falando, vai lá, arrebenta, o demônio tomou a vida dele, só pode. Queria me matar. Falou, você está com uma veia do coração entupida. Nós temos 2 caminhos aqui. Aliás, na verdade ele me deu um caminho só. Diminuir comida, tomar um remédio, fazer exercício. Você tem que fazer. Daqui 6 meses a gente repete o exame. Fiz o que ele mandou. Falou, você tem que cortar a linguiça. Comecei a cortar bem fininho assim. Você tem que cortar. Não, eu fiz direitinho o que ele mandou. Voltei lá, fiz o outro exame. Falou, está perfeito o coração, graças a Deus deu tudo certo, vida que segue, não para os exercícios, alimentação regulada, vai embora. Se eu ficasse com raiva desse médico, então o senhor está condenando o meu coração, não julga seu irmão não, hein? O senhor está dizendo que o meu coração está com veia entupida? Eu não sou obrigado. Quem disse que eu sou obrigado a acreditar no que você está dizendo? Hoje eu estaria morto. Mas graças a Deus que eu fiz o exame, foi detectado. Hoje você está passando por um exame, um diagnóstico espiritual, para que você tenha vida, vida eterna e vida abundante. Vamos aplaudir Jesus! Oh, glória a Deus! Ele é maravilhoso! Oh, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim.
Quem está em casa, um abraço. Ele é. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.